Olá, pessoal, mais um episódio do podcast Doutor Bactéria. O que vocês estão achando do visual novo aqui? Escreve aqui embaixo, escreve o que vocês acharam do visual novo, né? Que antigamente só tinha o bonequinho, agora tá o bonequinho e eu. Né? Esse daqui foi a Patrícia, maravilhosa, que é a Paty aqui, que a mágica da internet, a mágica da digitalização, todas essas coisas, palavras difíceis, né? Mas era a mágica de tudo isso, né? Então, e se você está acompanhando a gente, toca no sininho aqui, toca o sininho, dá uma seguida na gente, fala assim, vamos seguir, pode ter tanta coisa legal aqui que ele manda pra gente, da área de saúde, principalmente a gente volta mais para a área de saúde, né? Mas tem empreendedorismo, tem um monte de qualidade de vida. Olha, você não vai encontrar no todo podcast, não. Você já encontrou nosso aqui, pode ficar por aqui. Então clica, quando tiver um sininho, tem coisa nova, bate aqui, isso, tá aqui tudo, né? Isso, né? E sigam a gente nas redes sociais, né? Todas elas. E hoje, toca os seus tambores, nós temos uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Porque aqui, eu gosto de falar o seguinte, que eu sou do interior. E no interior, a gente, depois de almoçar, principalmente depois de jantar, a gente senta lá no alpendre, né? Aí pega aquele cafezinho, a gente chama de café de saco. Café de saco, porque é passado no saco, né? Uhum. Esse é café de saco. Então, pega aquele cafezinho, pega o bule. Pega o bule, coloca, vai tomando, e vai papeando, vai conversando, esse negócio todo. E a gente faz isso com quem? Pessoas que a gente gosta, pessoas que têm muito a falar, pessoas que têm muito a dizer. Eu estou aqui nem vocês, gente, eu quero escutar. Fico escutando as pessoas. Tem pessoas fantásticas, pessoas. Eu tenho uma conversinha rápida com ela aqui, já sei que essa mulher aqui é demais, gente. É um presente que eu estou trazendo para vocês. Hoje, presente de aniversário, né? Doutora Michele Werneck. Advogada especialista em direito médico. Olha, doutores da vida, né? Quando falo direito médico, dá para expandir para biomédico, para dentista, para farmacêutico, para toda a área de saúde, né? Exatamente. Porque o processo não escolhe, né? Não, o processo não escolhe aqui. Não. Doutora, obrigado por você ter. Eu que querida, agradeço. você é demais, fantástica. Puxa, obrigado por você estar aqui, por você me brindar, me dar de presente a sua presença aqui, que para mim é uma coisa maravilhosa. Estou orgulhoso de estar com você sua, aqui. Doutor, obrigada. Eu agradeço o convite. Acompanho há muitos anos a sua carreira, sou uma grande fã e estou muito feliz de estar aqui. Sim. E sim, o direito médico ele se estende a todos os profissionais da área da saúde. Apesar da nomenclatura, ele se estende a todos os profissionais. Então, fiquem todos ligados, porque vai ter dica para todo mundo. Fique esperto. Né? Sim. Como é que você chegou? Você já falou quando você era pequenininha, em vez de brincar de boneca, a mãe falou, vem cá brincar de boneca. Eu falei, não, eu quero brincar de direito médico. Você falou assim, como é que foi? Não. Como é que você surgiu esse teu desejo, esse teu prazer? Dá pra ver que seus olhinhos brilham quando você fala disso. Eu gosto bastante. Sim. Na verdade, desde pequena eu sabia que eu ia fazer parte de alguma profissão que cuidasse, que trouxesse cuidado às pessoas. Então, a minha primeira formação é como fisioterapeuta. Eu atuei bastante tempo na fisioterapia intensiva, na UTI, na emergência, e me apaixonei pelo direito. Consegui juntar essas duas paixões, felizmente. Então, eu comecei a atuar na área do direito médico. Me especializei, né? Fiz a especialização em direito médico e da saúde, e hoje é o nicho para o qual eu trabalho. Então, desde pequena, uma especialização. Sim. Na verdade... Por que te deu esse toque assim? Que na faculdade mesmo você entrou e já falou assim, vou partir para o direito médico. Seus amigos falavam assim, escuta, por que você não faz civil ou civil? Civil. Por que você não faz civil? Por que você não faz de criminal? Por que você não faz... Por que você falou, vou direito médico aqui? Que é uma coisa complicada, né? Na verdade, assim... É um pouco complicado, como toda a área do direito. Toda a área do direito. Não tem criminal, então nem se fala. Na grade curricular das faculdades do direito, nós não temos a matéria direito médico. Não tem? Nós não temos isso na Como graduação. Como é que você estudou isso, menino? Então, na pós-graduação, a gente aprende, obviamente, né, a usar o direito civil, o direito penal, voltados mesmo para as demandas do direito médico, para as necessidades. Sim. Então, o direito médico nada mais é do que um ramo do direito que trata das necessidades e das especificidades da prática médica e de toda a área da saúde. Então, a gente vai atuar com a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, quando judicializa,
né? E fora isso, o nosso maior amigo é o Código de Ética Médica e as resoluções do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, quem regulamenta e fiscaliza a atuação da medicina aqui no Brasil. Então, eu comecei a atuar porque eu tinha ainda muito carinho, muita afeição pela área da saúde. E eu não queria deixar guardado todo esse conhecimento adquirido, né, ao longo desses anos como fisioterapeuta. Então, eu consegui, felizmente, fazer essa junção. Então, na prática, apesar de serem coisas muito distintas, né, a fisioterapia e o direito, me traz mais segurança e mais facilidade para lidar com o prontuário médico, com os termos, com a nomenclatura, né, e com o deslinde mesmo daquele quadro clínico. Por já ter vivenciado, eu consigo ali verificar se realmente houve um dano decorrente de serviço de saúde ou não. Então, me trouxe essa fundamentação um pouco maior. Eu sou conselheiro, né, do Conselho Regional de Biomedicina, do CRBM1, que abrange São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Né? E eu sou justamente do setor de ética. Sim. Setor de ética. Então, tudo quanto é processo desse negócio cai na minha mão. Que tem outra divisão lá, divisão que é de ensino e docência. Então, isso vai mais currículo da faculdade, esse negócio. Agora, encrenca, vai para o setor de ética. Sim. Né? E sempre chega assim para a gente, fala assim, vamos supor, teve um erro, né, um problema que aconteceu, a pessoa, sei lá, perdeu o nariz. Na estética, injetou erradamente alguma coisa, deu algum erro, não sei o que, tal, perdeu o nariz. Isso cai para a gente, para avaliar eticamente. Mas já chega no próprio processo lá da coisa, quando vai ler, que isso também está sendo avaliado judicialmente. Então, muitas vezes, uma usa a outra. Sim. Uma usa a outra. Então a gente fala, deixa eu ver o processo, deixa eu ver o que aconteceu, como é que está indo, isso tudo. Alguns processos a gente consegue resolver na esfera administrativa, né? Junto ao Conselho Regional da profissão. Então, no caso da medicina, no Conselho Regional de Medicina, no CREMESP, a gente consegue, de forma administrativa, sanar algumas questões. Mas não tem jeito, né? Outros caminhos têm que ser tomados também e ocorre a judicialização. Então, tem essas duas vertentes, né? E o direito médico, ele, além de abranger todos os profissionais da área da saúde, nós temos a vertente também que vai cuidar dos pacientes, que aí já seria o caso desse processo que o senhor, né, disse do nariz que necrosou. Quer dizer, e o paciente caiu. que está processando. Você atua nas duas esferas? Eu atuo nas duas esferas. Tá? Eu atuo nas duas esferas. Porque, e não necessariamente o paciente ele vai processar por conta de um erro decorrente do dano na saúde dele. Ele, no direito médico, tem muito a judicialização voltada ao plano de saúde. Plano de saúde. A operadora de saúde. Então, aqui em São Paulo, nós somos os campeões do ranking de judicialização da saúde por negativa de plano de saúde. O que mais? É o the best of the world, the champion. Isso, é o number one. Aqui em São Paulo, nós somos os pioneiros nessa judicialização. A PUC São Paulo fez um estudo, analisou dados do início de 2019 a novembro de 2023 dos processos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e constatou que o número de processo voltado à saúde é gigantesco. E dentro desse ranking, que nós somos o número 1, as ações que mais são procuradas, né, que mais são distribuídas, são em relação às operadoras de saúde, a negativa de medicamento, tratamento, cirurgia. Então, tem essa questão também. São Paulo lidera o ranking. E, pelo menos, todos os casos que eu soube, não sei se eu estou com conhecimento errado, mas todos os casos que eu soube, por exemplo, a pessoa pedindo para um plano de saúde não pagando, ou se negando a dar uma coisa, o juiz sempre deu, pelo menos no meu conhecimento, sempre deu o ganho de causa para o paciente. É uma geral mesmo isso? Não que seja uma geral, não que seja uma garantia, mas na prática a gente vê que esses procedimentos que são negados, eles já não estão no período de carência, então o paciente já tem direito a ter o acesso
procedimento, só que são terapias muito caras, acabam encarecendo muito para a operadora. E ela tenta ao máximo ali mitigar o acesso. Se der certo, deu. Exato, é aquele famoso se colar, colou. Se colar, colou. Exatamente. Mas a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela tem um rol taxativo de todos os procedimentos que são cobertos pela operadora de saúde, independente do seu plano. Então, se esse procedimento está no rol da ANS e você comprova a necessidade de fazê-lo, não tem como. Você acaba ganhando essas questões. Remédio que é 100 mil cada cápsula. A medicação de alto custo. Tem muito disso, né? A pessoa não tem, ou vai morrer, você não vai ter condição de comprar um treco dele. Exatamente. A medicação de alto custo a gente tenta, via administrativa, Secretaria de Saúde. Caso não seja fornecido, aí sim ocorre a judicialização. Porque o primeiro caso é não, né? Não vou pagar. Quando a gente fala de saúde pública, a gente consegue, junto à Secretaria de Saúde, conseguir esse medicamento, né? Quando é voltada para a saúde privada, a primeira notícia que vem para a gente é um não. Né? O não a gente já sabe que vai ter. Então, você tenta argumentar, justificar o uso daquele medicamento com os relatórios do médico. Não conseguindo, aí tem que judicializar, não tem como. Tá? Mas normalmente vem com um não. É uma pergunta que me fizeram, eu não sabia responder. Primeiro que eu não sou advogado, primeiro que eu fiquei na dúvida desse negócio. Falou assim, nós estamos numa época de epidemia de dengue. Não tem como não falar que epidemia, todos os estados estão com epidemia de dengue, isso daqui. Né? Sim. Eu poderia processar o estado querendo ser vacinado? Já que existe uma vacina, o estado tem a vacina? Depende. Depende. Depende se essa vacina já está disponível. Sim. Se no local onde você seria vacinado, ali na sua região, onde você faz o seu acompanhamento da saúde pública, se é disponível aquela vacina para você, se você faz parte ou não do grupo prioritário. Então isso que eu ia falar. Uma pessoa vai ser vacinado, pessoa de tal idade a tal idade. Exatamente. Eu não sou dessa idade. Eu vou processar eles que eu estava, negócio tal epidemia, perdi o processo. Não necessariamente perdeu, né? A gente, como advogado, a gente não consegue assegurar que ganhou ou que perdeu. Claro. Mas dificilmente você vai conseguir. É difícil você comprovar que não fazendo parte do grupo prioritário, não tendo nenhum dano à sua saúde, você necessite daquela vacina para hoje. Mesmo estando numa epidemia, estou com medo que a minha família pegue. Eu quero que... Não. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Sim. O grupo prioritário é justamente para separar a parte mais vulnerável da população. São pessoas que realmente correm risco de morte caso não sejam vacinadas. Sim. Então, nesse sentido, se você não fizer parte do grupo prioritário, que aí já vai abranger determinadas idades e comorbidades, dificilmente você vai ter êxito nessa Tem um filme, ação. Você viu aquele filme Escolha de Sofia? Não, eu sei que tem um livro. Tem um livro, essa Escolha de Sofia, que isso daqui ela tem que, em resumo, um filho ia morrer. Ela tem que escolher qual dos filhos quer morrer. Tá. Como é que uma mãe vai escolher? Não escolhe, né? Então, poxa, como é que... Eu sei que é estatística, é coisa, mas é fogo. Num local, numa epidemia, todo mundo é grupo de risco. Todo mundo é grupo. Então, mas eu conheço, totalmente que existe uma lei, existe estatística com o grupo maior de risco, todos, não tem vacina para todo mundo, então é uma coisa complicada, né? Porque não é só a questão de priorizar alguns grupos, é a questão mesmo de não estrangular o acesso à saúde, porque não tem por para todo exemplo, mundo. se você vacina pessoas que estão fora desse grupo de risco e, eventualmente, as pessoas portadoras de comorbidades fiquem doentes ou com dengue na sua versão mais grave, o sistema de saúde ele vai colapsar de novo. Dúvida. Assim como foi nos casos da pandemia. O sistema colapsou. Por quê? Porque não houve o respeito ali àqueles grupos prioritários. Não é prioritário porque eu quero que seja, não. Tem estudos, tem lei para isso e tem as estatísticas de quem corre mais riscos de morte do que outros. Tem enganação, você lembra? Que Sim. a enfermeira pegou água, injetou, o pessoal pagou uma nota, não sei o quê. Foi tal. horrível. Foi um cenário bem catastrófico, né? O início da vacinação da Covid-19. Mas
eu espero que a dengue não chegue a tanto e que em breve a gente tenha realmente a vacina para a população geral. É o único jeito de controlar que não adianta. Não. Mesmo que você cuida da tua casa, você vai ter um ralinho que você não viu, vai estar atrás da tua geladeira, vai ter uma tampinha que estava... A própria geladeira, né? Essas geladeiras mais modernas que não formam gelo e tudo mais, né? Que você não formam gelo, não. Você não precisa descongelar. Sim. Ela tem um compartimento atrás, né? Que junta muita água. Então, na verdade, eu acho que em relação à dengue, a educação seria o principal. Mas uma campanha permanente. E não somente uma campanha no verão. Que é quando os casos dão um boom. É que se for só no verão, é incrível que vai dar esse negócio logo. Então tinha que ser uma campanha permanente. Nesse sentido, eu acredito que seria mais eficaz mesmo. Mas você sabe que eu acho que também tem muita coisa. Eu dou muita palestra, né? Sim. Aí tem um rapaz, uma vez, numa palestra que eu dei, ele levantou a mão e falou, doutor, foi na época da pandemia. O pessoal da vigilância sanitária está voltando aí na casa das pessoas, fazer aquela visita para ver para observar se tem focos de dengue. Eu falei, olha, o pessoal está começando a voltar. Ainda bem que o negócio não funciona direito, não. Que, por exemplo, eu estou cheio de foco de água parada na minha casa e ninguém vai lá para ver. Oi? Eu falei assim também, oi? Como é que é? Eu estou cheio, sim. Só deixo lá para ver se o pessoal vai e ninguém vai. Eu olhei pro cara, não acredito que você falou um negócio desse. Então tem muita coisa relacionada com a pessoa em si, né? Sim, tem muita desinformação, tem muita falta de respeito, né? Em relação à comunidade em que se vive. E onde já se viu você armazenar água parada ali, deixar descoberto para ver se alguém vai te fiscalizar. Né? Certamente essa pessoa tá com um sério problema, né? De relacionamento humano ali, não tem como. Eu recebo muito médico, né? Muito área de saúde e tudo, né? Sim. E eu sempre fico meio na dúvida, né? Que eu pergunto, não sei, se eu estou contraindo a lei, se eu estou fora da lei, se eu não sei o quê, que eu falo para a pessoa, escuta, qual o seu telefone? Né? Qual a sua rede social? Me dá aqui a pessoa está doido para entrar em contato contigo, dá o pessoal do telefone. Eu sinto que o médico fica meio, dá uma engolida assim seco, não sei o quê, às vezes na rede social. O que pode, o que não pode? Bom, essa questão da publicidade e propaganda médica, ela já foi muito restrita. E com a resolução 2336 de 2023, ela deu uma ampliada. 2023 é nova? É nova. É de setembro de 2023. Pô, do ano passado. E entrou em vigência 6 meses depois. Então, ela entrou em vigência em março. Nossa, a tinta está mexendo, caindo na mão ainda. Exatamente, é novíssima. A resolução, o que ela traz? Que você não pode fazer você não pode ter nenhuma atitude que gere concorrência desleal, captação de clientes também. Então, o senhor percebe que um médico que não participa de podcasts, de entrevistas na TV, comparado com um médico que participa, ele está em desvantagem? Claro, você disse que a pessoa pode ter um poder econômico de contratar uma assessoria para botar ele em televisão e o outro não está começando, não tem. Exatamente. Então, só que para a gente que é da área, fica muito claro que pode ser uma questão de assessoria. Para o paciente, é assim, nossa, esse profissional é famoso. Esse aqui eu nunca vi a cara dele na TV, então ele não é tão famoso, talvez ele não seja bom. A gente gosta de falar, foi no médico, o médico é do São Paulo. Exatamente. O médico é da seleção brasileira. Então, a resolução do CFM era justamente por conta dessa concorrência desleal. Né? Não é justo com um médico que estuda tanto quanto o outro não ter clientes porque um apareceu na TV eventualmente. Às vezes um é mais fechado que o outro. Exato. Então, alguns requisitos são proibidos ainda. Então, falar abertamente o número do telefone... Não pode falar? Não podcast? Pode. Não pode. Gente, corta. Falar o número do telefone, não pode. O que o médico pode fazer? É dar a sua rede social. Rede social pode. A rede social Instagram, pode. Entre no direct. Isso. Não é a mesma coisa? Em tese seria a mesma coisa, né? Para mim, na prática, é a mesma coisa. Sou candidato, sou pré-candidato. Exato. Candidato não pode. Mas se eu falar que é pré-candidato, aí pode. Qual a diferença? Mas aí tem os períodos, né? De pré-candidatura e candidatura. Negócio, o cara não pode falar que é candidato. Mas, então todo mundo fala, sou pré-candidato a prefeito, sou pré-candidato a vereador. O que também não deveria. Que é igual, né? Exato. Sim. É que o que nós vemos... São brechas na lei? Não digo que são brechas, doutor. A lei em si,
ela não deixa brecha. Não, Pode ser que legal que você está falando, a lei, que bonito. a lei ela pode ser que atualizada, ela seja mais rebuscada, mais robusta, mas não tem brecha para que você deixe de cumpri-la. Tá? Então, na lei, o que a gente vê na prática? Às vezes uma lei proíbe muitas coisas, vem uma lei nova que deixa mais amplo essa questão da publicidade. E foi o que aconteceu na parte médica. Né? Agora a gente está falando especificamente da medicina, porque é uma resolução do Conselho Federal da Medicina. Então, assim, a publicidade e a propaganda, ela pode ser feita com moderação e coerência. Sim. Porque, imagine, essa resolução, ela, por exemplo, legalizou o contato com o médico através do WhatsApp. Então, através do WhatsApp, você pode clicar, marcar uma consulta e falar com o médico, vai saber os valores e tudo mais. Antes, nós já não fazíamos isso? Fazíamos. Era proibido. Era proibido? Era Você tá proibido. brincando? Sim, Não era podia? proibido. Não podia. Não podia esse contato via WhatsApp, não podia passar valores de tratamento via Eu WhatsApp. sempre fiz. Sempre fui Exato. contra a lei. Não podia. Eu e meu médico. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas desconheciam na prática a lei. E aí, é uma conduta que parece inofensiva, né? Sim. Mas não pode mercantilizar a medicina, assim como a advocacia. Né? A gente não pode vender produto por aí. Então, realmente tem que ter essa lei barrando, principalmente com esse boom da rede social, né? Que tudo é na rede social hoje. Então, a gente tem que realmente barrar alguns segmentos para que não gere essa concorrência desleal. Por exemplo, naquele colega que não optou por não ter rede social. Sim. Né? Ou já é uma pessoa mais de idade e não tem destreza com essa tecnologia toda. Nossa, Esse médico ele não pode ficar sem cliente porque o outro é famoso e está no Instagram. Então, a resolução ela veio para tentar alinhar essa questão da publicidade e deixar a medicina num campo mais igual entre os médicos. Sim. Eu tô abusando de você. Não, tudo né? bem. Porque eu tenho um programa de televisão. Sim. Eu tenho um programa de televisão. E nesse programa de televisão, eu faço entrevistas com pessoas, né? Só que eu quero fugir um pouquinho, que eu tenho um podcast, que você está me dando prazer de estar aqui comigo, né? Então, se eu fizer uma pessoa sentada aqui, qual a diferença do podcast? Não teria. E eu quero diferenciar a entrevista para o programa. Então, como é que eu diferencio? Eu vou até a clínica do médico. Né? Vou até a clínica do médico, ele sentado lá na escrivaninha dele, tal, né? Aí eu vou falar com o ortopedista. Doutor, não sei o que, tal, eu tô com dor no joelho, o que eu faço? Putz, isso daqui vamos supor, injeção de ácido hialurônico. No joelho, isso daqui é uma coisa que ajuda bastante. O senhor tem aí? Dá para fazer? Vamos fazer? A ideia que eu tive é de ir lá sentar na maca e gravar ele me aplicando. Eu autorizando, posso fazer isso? Então. Ou o Cremestre vai me enforcar, botar lá em praça pública com fogueira embaixo, com chicotear, pôr prego na mão. Em tese você é livre para fazer o que quiser. Porém... Em tese, eu sou livre para ser processado também. Porém, o que a resolução trata? Sim. Que a identificação do paciente, ela não é permitida mesmo com a expressa autorização desse paciente. Tá? Então, se... Você achou ele a minha cara, mas eu acabei de entrevistar ele e falei, vamos fazer. Então, combinar a entrevista com o atendimento médico é proibido? É proibido, né? Proibido. Por isso que eu não faço, que eu imaginei que fosse. Não pode, tá? Sim. O que pode acontecer? Ele tem um monte, né, fazendo isso. Botox. Tem bastante gente que faz, né? Eu fiz um de Botox, que eu falei, eu estava com uma dentista, ela fazia. Eu falei, qual o carro-chefe daqui? Ela Botox. Falei, vamos fazer? Vamos. Aí me paramentei tudo, falei, gente, infelizmente eu não posso mostrar para vocês agora, por causa de conselho, por causa de ler esse negócio, então vamos. Aí corta, na hora, gente, acabei de fazer, um dos negócios. O que é permitido é o antes e depois. É o antes e depois, né? Só que o antes e depois sem a identificação do paciente. Então, por exemplo, mesmo no caso do Botox, você fazendo no seu rosto, normalmente se faz nessa parte do bigode chinês, a testa. Vai ser tirada a foto do antes e depois desse segmento, desse quadrante. Você não precisa, né? Não tem a necessidade de você identificar o rosto inteiro do paciente
por conta de um procedimento. Então, o antes e depois ele pode. Então, essa dentista poderia, assim, ter tirado a foto, né, do seu filmado, rosto. Filmado na hora que ou apresentaram o filmado, programa. exato. Não, mas que o Botox só quadrante, aparece depois de uma semana. Exato. Não tem alteração. Não que eu use isso. Não ia ter, não ia ter Eu li alteração. isso. Eu li sobre. Eu li sobre. Não ia ter alteração na hora, mas Sim. nada impede dela fazer uma postagem depois, tá? Do antes e depois. Porque o Conselho de Odontologia, por exemplo, ele não vedava o antes e depois como o de medicina. Mas no caso do joelho, que aí seria com o ortopedista aplicando Sim. o ácido hialurônico, não pode combinar a sua entrevista com o tratamento médico. Tá. E- Mostrar, mas vamos lá, que acabei de fazer, não sei o quê, pronto. Isso, só isso. Só isso. Acabei de fazer, acabei não de sei o que fazer o tal. procedimento. Você pode até falar do ortopedista que Sim. fez esse procedimento em Ou você. não doeu nada, ou então doeu, ou então não sei o quê. Exatamente. E esse antes e depois também pode ser feito. Só que aí segue a mesma regra. Vai pegar o quadrante que você tratou, vai mostrar o seu joelho. Não vai mostrar o seu corpo todo nem seu rosto. Então não vai te identificar, tá? Então nesse sentido pode. Antes dessa resolução, o médico não podia nem receber elogio em rede social. Ah, é? Agora já pode. Então, por exemplo, eu fiz um procedimento estético, por exemplo, e eu falo, olha, gente, fiz um procedimento com o doutor tal, ele é Maravilhoso, ótimo, ele é tô- maravilhoso. cara. E aí posto, marco a clínica, marco o médico. Isso eu posso fazer. O que o médico não vai poder fazer? Repostar de forma frequente, de forma recorrente esses meus elogios. Porque aí também já volta para a questão da captação de cliente e publicidade e concorrência desleal. Então, essa Mas publicidade... isso, quem que entregaria a ele? Um concorrente? Pega um monte de coisa, ó, o cara tem todo dia, tá isso aqui, junta tudo, entrega. Existem comissões, né, Comissões. do Conselho Federal de Medicina que vão fiscalizar toda essa atuação, do próprio Conselho Regional de Medicina, também tem comissões que verificam, porque não é interessante para o Conselho você ter um membro atrelado a práticas que vão contra a lei, vão contra as suas resoluções. Pegar uma pessoa que aparece muito, né? Muito. Exato. Todo dia tá na televisão, todo dia tá na rádio, todo dia não sei o quê. Então, essa recorrência não pode acontecer, tá? Então, eu posso sim falar que eu sou, nossa, fiz o contato com esse meu médico, ele é maravilhoso. Só que, por exemplo, eu posso fazer o vídeo me identificando. Sim. Na hora de repostar esse vídeo, a responsabilidade passa a ser do médico que repostou. Ele tem que dar um jeito de esconder meu rosto. Ele não pode me identificar. Ah, mas o seu arroba vai estar identificado. Isso não é proibido. Não pode a minha imagem. Tá. Então, esses pequenos detalhes fazem com que, às vezes, os médicos respondam a algum tipo de sindicância perante o conselho. Cai muito para você esses casos? Cai. Concorrência desleal acaba incomodando muito, né? Principalmente para quem perde, né? Principalmente para quem Quem não está. perde. Exatamente. Quem ganha não fala nada. Para quem está ali tendo os seus clientes, né, vindo os seus clientes diminuírem, né, ou tendo algum tipo de prejuízo com a aparição do outro, do mega médico, ele vai se incomodar. Acontece muito em cidade pequena, não parece mais? Que o cara manda, tem uma clínica, não sei o quê, e de repente aparece um outro médico com parte financeira que faz uma clínica, o outro dá café, esse outro dá champanhe. Exatamente. O que também não é proibido, mas aí, né, o que seria o mais correto de se fazer? Se os dois colegas, independente da infraestrutura da clínica, porque a clínica ela vai ter o objetivo de atender bem e de estar regulamentada para realizar aqueles procedimentos a que ela se propõe, né? Independente da infraestrutura ser linda e maravilhosa. Mas, obviamente, que na prática isso vai gerar muita concorrência desleal, né? Então, assim, normalmente um colega acaba denunciando o outro. Isso é um fato, sim. Em caso de congresso, a pessoa até fala assim, olha gente, esse daqui é um paciente que me autorizou a passar nesse congresso, esse negócio todo. Não tirem fotografia desse negócio, todo mundo com o celular. Aqui tem fotografia, não sei o quê. O que eles vão fazer com isso daqui? Eles vão postar, vão fazer negócio e, de repente, o médico pode ser processado. E sendo que ele falou no Congresso pode. O que acontece com... Então, na verdade, a responsabilização vai ser de quem divulgou essa imagem, tá?
Porque no Congresso, para estudos acadêmicos, para fins acadêmicos, essas imagens elas podem ser mostradas, esses pacientes podem ser mostrados. É fogo, né? Exato. E aí, ninguém nem quer saber quem foi que passou isso. E aí, obviamente, quem estiver apresentando esse congresso, a própria organização ela vai ter esse cuidado de falar, gente, olha, oriente que não se tire foto, não divulgue o material do congresso. Parece que quando fala assim, gente, não pode tirar, todo mundo já pega a máquina, não queria nem tirar foto. O cara já... Mas aí a responsabilidade civil, né, sobre todos esses atos é de quem tirou essa foto e de quem está repostando, tá? E não necessariamente do palestrante que estava ali para dar uma aula. Mesmo que não tenha sido ele que fotografou, ele repostou, a responsabilidade cai sobre ele. Sim. Todos os Eu acho legal isso. É uma regra fácil, né? Tudo aquilo que eu faço é de minha responsabilidade. Se eu repostei, a responsabilidade é minha. Mas isso veio no grupo do WhatsApp. Não importa. Tá? Não importa. Se você recebeu, finge que não viu, apague essa informação. Fecha os olhos. Você repassar, você também já é culpado, né? Você pode ser responsabilizado por isso. Isso aconteceu muito naqueles casos, né, de famosos, né, que morreram por acidente, não sei o quê, de repente, foto do corpo dele arrebentado, não sei o quê, tal. O que é uma prática horrível, né? E degradante. Eu, como ser humano, eu tenho... Eu também nem vejo. Quando fala para ele assim, se você tiver estômago fraco, eu falei, tem estômago fraco. Já pago antes de... Eu não tenho estômago fraco, né? Porque eu vim de uma atuação de muito tempo em UTI e fiz uma especialização em anatomia. Mas você fez? Só que assim, qual é o objetivo de eu ver aquele corpo se eu não vou tratá-lo, se eu não vou ter nenhuma conduta em relação a ele? O ser humano tem um prazer mórbido. Se tem um acidente de carro... O trânsito para todinho para a pessoa olhar, para ver. O cara olha o corpo. A morte, ela gera muita especulação, né? As pessoas têm essa necessidade mórbida de ver, de saber o que aconteceu, ver os corpos aos pedaços e sair divulgando. Nós temos já tipificação penal para isso, obviamente. Vilipêndio, ação de cadáver. Você não pode sair publicando ou repassando qualquer informação ou qualquer imagem sobre essa pessoa falecida. Ontem viralizou um vídeo. Eu achei uma mulher no rio de enchente, por causa das enchentes. Ela estava no rio e se agarrou num tronco. E o rio estava levando. Todo mundo filmando. No lugar de ajudar, né? Ninguém, vou atrás de uma corda, alguém telefonou para o bombeiro. Não, eu vou... Cara, em vez de telefonar para o bombeiro, o cara está ocupado no celular filmando. Sim. Né? É impressionante como parece que a coisa virou... Não é jornalismo, é uma coisa mórbida, né? É uma triste realidade. Eu acho que a tecnologia é muito boa, claro que é, né? É evolutiva para a sociedade. Então, a tecnologia é ótima, mas tem que saber usar. Né? Então, qual é a necessidade de você omitir ali socorro a alguém porque você está captando uma imagem que vai viralizar? Você também responde pelo crime de omissão, de socorro. Então... é muito delicado o tema, mas na prática a gente vê que o pessoal não está nem aí. Você tem que ter um jogo de cintura, né? Você tem que ter muito conhecimento de lei, mas tem que ter jogo de cintura também, né? Tem, para ensinar, né? Para orientar, para explicar o porquê que não pode. Por exemplo, um médico famoso, o CFM, nessa resolução, ele descreveu como deve ser a identificação do médico. Sim. Isso não é comercial. Né? Então, talvez colocar na bio do Instagram ali, super médico, super pop, do quadril, do joelho, seria muito mais rentável, mas não pode. Aí você pegar esse cidadão e explicar para ele que tem uma resolução do Conselho Federal que regulamenta a profissão dele, que diz que tem que ser o nome completo, seguido da palavra médico, seguido do número do registro do Conselho Regional, seguido do RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e que só pode ter 2 RQEs. Se você tiver 3 qualificações de especialista, você tem que escolher 2, porque só 2 podem constar. Ele vai falar assim, mas eu não vou vender. Eu falo, exato, mas você também não vai ser processado. Talvez você venda... Escolha. Talvez você venda menos. Mas escolha, porque não é só angariar fundos com a profissão. Você tem que realmente ser um exemplo. Você fez ali um voto, né, enquanto se formou, de prestar a medicina com destreza e de forma correta. E esse tipo de publicidade não é interessante para a sua profissão. Aí chega a parte do livre-arbítrio que todos nós temos e que claramente, né, que se forem infringi-lo,
para o advogado que atua no direito médico, é o melhor dos mundos. Que doideira. E o caso, uma vez fiquei louco da vida, entre aspas. Vou contar um caso para você. Eu estava com problema de joelho, aí eu procurei um médico, um ortopedista. Aí me deram uma indicação de um bambambam, dos caras, que esse cara é de tal, desse, que é seleção brasileira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui na clínica dele. Quanto que é a consulta? Lá em cima, lá em cima. Paguei a consulta que eu quero falar com o bambam. Quem me atendeu foi assistente dele. Sabe? Que ele tinha um escritório com vários assistentes. Tá? Ele passava. Ele não atendia ninguém, ele passava. Então, quem me atendeu o tempo todo foi assistente dele, ele deu uma passadinha, não sei o que, tá tudo de ordem, tá, foi embora. Eu posso pedir dinheiro de volta? Nesse caso... É encrenca, né? Nesse caso, a questão de pedir o dinheiro de volta seria se você não tivesse sido atendido. Ah, sim. Né? Ou se você... Mas assim, se você fechou a consulta especificamente com o médico popstar, vamos lá, eu quero passar com esse médico popstar. Quanto que é a consulta? É tanto. Ok, se na hora de contratar essa consulta foi para passar com ele, sim, você tem o direito de pedir seu dinheiro de volta. Foi o que aconteceu. Porque você não ele foi... só atendido, você não falou que é normal. Você não foi atendido por ele. Agora, nada impede, claramente, de um médico, né, renomado fazer o início da consulta, então ele conversar com você, colher todas as suas informações, fazer a sua anamnese e aí sim te encaminhar para exames com os médicos assistentes. Sim. Não tem óbice nenhum em relação a isso. Ele pode fazer. Agora, vender o produto, vender a consulta dele e no final você passar com os assistentes, isso está errado. Além de antiético, sim, você poderia ter pedido o seu dinheiro de volta. O cara me atendeu, ele foi lá para cumprimentar, que era o doutor Bactéria. Foi lá, doutor Bactéria, não sei o que, o prazer, não sei o que, tal. Foi embora. Não, quem me atendeu foi outro. Isso acontece em salão de beleza famoso, né? Tem lá 500 assistentes, aí o cabeleireiro famoso chega, faz um clique com o cliente, né? Só toca no cabelo, um cafezinho, dá duas batidinhas. E atendeu. Dá um café para ela? Exatamente. Café para ela aqui, café. Então não pode, né? A gente está falando de prática médica. Então tem que haver coerência nesse atendimento. Então, nesse sentido, você poderia sim reclamar com assistente não, mas em relação à clínica, ao atendimento com quem marcou a consulta, falar, olha, eu paguei a consulta para passar com o doutor, eu estou passando com os assistentes dele, ele não me atendeu em nenhum momento, não foi esse o produto que eu vim adquirir. Então, não foi isso que eu comprei. Exato, não foi isso que eu comprei. Então, nesse sentido, tentar um acordo para que você não ficasse com prejuízo. Não, doutor, então é o seguinte, nós vamos marcar uma nova data, porque o que esses médicos, obviamente, fazem, né? Não é interessante ter nada, nenhum tipo de processo rolando com o nome deles ou da clínica. Então, certamente, essa recepcionista que marcou a consulta, ela ia falar, não, a gente marca uma data nova, só torcer para não ser ele o cirurgião, né? Não, mas aí... Vai te cortar do pescoço. Você é aquele que processou? Ah, certo. Não deveria... Ele pode até ter essa vontade de cortar seu pescoço, mas na prática ele não vai poder. Brigar com o cozinheiro. Então... Né, no restaurante. Na prática, ele pode ter mais... Na teoria, ele pode ter más intenções em relação a você, porque ele ficou com raiva. Brincando, né? médico faz juramento, tudo. Em tese, ele não deveria fazer isso, né? Então, no sentido desse episódio que aconteceu com você, você poderia ter tentado mesmo uma outra consulta ou devolução de parte desse dinheiro. Sim. Agora, nós falamos muito de direitos dos pacientes, né? Quais são os direitos do médico em si? Vamos ver. Tem algum? O cara estudou pra caramba, não tem. Quais são os direitos dele? Tem direitos, né? Tem os próprios direitos constitucionais que são assegurados. Tem direito ao contraditório, à ampla defesa. Sim. Né? Então, assim, o médico, a presunção de inocência. Então, iniciou um processo administrativo, um processo judicial, presume-se, até que provem o contrário, que essa pessoa é inocente, né? Então, o médico tem, sim, os seus direitos assegurados, sejam nas sindicâncias, sejam nos processos éticos profissionais na via administrativa, feita através do CREMESP, né, ou de qualquer outro Conselho Regional de Medicina, e na via judicial também tem os seus direitos constitucionais assegurados, né? Seria ampla defesa, direito ao contraditório e, principalmente, a presunção de inocência. Ele tem direitos também. Mas é interessante, interessante tudo isso daqui, porque os direitos das pessoas, tudo, mas o que o pessoal fala, é difícil saber qual é a sentença do juiz, né?
Na verdade, a gente não tem como assegurar, Sim. né? O juiz, ele é um operador de direito tanto quanto o advogado, tanto Sim. quanto o promotor de justiça que atua pelo Ministério Público, e ali ele vai analisar o caso e tirar suas próprias conclusões. Obviamente que um processo que a gente tenha um conjunto probatório muito robusto, a gente imagina que vai lograr êxito nessa ação. Mas não dá para garantir, porque é uma decisão personalíssima. Só cabe ao juiz fazer isso. É interessante, teve um caso que teve uma empresa que eu trabalhava, né? Porque eu mexo com parte de controle de qualidade de alimentos, tudo. Então eu trabalhava com eles. Aí, 2 cidades falaram que o alimento deles que foi vendido deu intoxicação, deu diarreia no povo. Eu fui indicado como perito. Eu fui fazer a parte de peritagem técnica. Aí cheguei, o cara, doutor Bactéria, ficou com minha mãe, tua fã, o juiz. Minha mãe, sua fã, não sei o quê, conversou comigo, o que você fala, não sei o quê, falamos de frango que não pode lavar, falamos não sei o quê, tal. Fiquei quase 1 hora falando com ele, tal. Falamos tanto, não sei o quê, tal. E o que você, dando a sua opinião, não sei o quê, conversamos, precisamos ganhar uma causa. Aí teve o mesmo processo numa outra cidade. Aí foi lá, o juiz, falei... Eu falei, nossa, vou falar de novo das minhas coisas que eu faço. Falei, veja bem, o juiz falou, não, eu quero que o senhor fale sim ou não. O senhor acha que não sei o que? Sim ou não? Falei, não, o senhor está dispensado. E agora? Perdemos a causa. Entendeu? Então, assim, às vezes no mesmo caso, num caso parecido, a gente não tem a mesma decisão. Porque são juízes diferentes, são pessoas diferentes. Cabeças diferentes, né? Cabeças diferentes. É lógico que se o caso for idêntico e você tem uma primeira decisão favorável, nada impede que você use essa decisão para tentar reverter a outra. Isso é advogado. Advogado que faz. Isso, o advogado. Sim. A gente vai tentar reverter a outra em sede de recurso. Tá? Então, a gente vai pegar um caso semelhante, análogo ali àquela mesma questão e falar que, olha, foi deferido, foi concedido tudo que a gente pediu, nós comprovamos a inocência, enfim. Então, você consegue usar um caso para atuar no outro, mas garantir, mesmo que seja o mesmo caso, às vezes até mesmo o mesmo juiz. Vai ver que um dia ele está bem, outro dia ele estava com enxaqueca. Vai ver que um dia ele já tinha almoçado, outro dia não. Então, assim, né? É do ser humano. A gente tem as emoções ali alteradas, né? Fisiologicamente, a gente não é estável. O advogado telefonou, o senhor está bem hoje? O senhor está bem? Tá. Não, amanhã então a gente marca, não sei o que e tal. Isso não acontece, mas seria muito bom se acontecesse. Então, não tem como realmente garantir ali que vai lograr êxito ou que é uma ação perdida. Não tem como. Tem que aguardar mesmo o desenrolar dos fatos. Nossa, o que aconteceu foi muito em 2020, por causa da pandemia. Você ligava a televisão, tinha 500 médicos falando que era especializado em vírus, especializado em infecção, especializado em Covid, especializado em não sei o quê. Era Globo, SBT, Record. Todo dia, o Globo tinha um programa que levava 4 especialistas diferentes todo dia. Gente, isso daqui, eles faziam 6 dias por semana. Isso dá 6, dá 24, 48, quase 100. Especialistas por mês, vezes 12, pode botar mais de 1.000 especialistas da coisa. E eu vi a gente falando que a gente estudava, minha função vai estudar microbiologia. Eu via que tem gente que falava, mas falava bobagem, falava coisa que não tinha nada a ver. E o cara se titulava, eu sou especialista em infecção. É especialista mesmo? Todo mundo, você tinha tanto especialista em Covid. Se nem na China tinha tanto especialista, aqui no Brasil foi uma queda de especialista para tudo quanto é lado. Na verdade, assim, para o Conselho Federal de Medicina, é especialista, quem é formado na Faculdade de Medicina, quem faz residência ou quem passou na prova de títulos. E aí, então, dá uma repetida. Tá. Quem é? Quem é formado em medicina. O cara se formou em medicina, mas não é especialista ainda. Não é especialista ainda. Então, ele se formou, ele vai ser clínico, né? Ele não é especialista, tá? Ele fez uma especialização. Uma especialização, o cara quer cuidar de estômago, cuidar de neuro, Vamos pegar o caso da pandemia, então. É um pneumologista. Ele quer ser pneumologista. Então, ele vai fazer residência em pneumologia. A residência, a gente sabe, né, que tem as fases de residência, R1, R2 e por aí vai. Ele vai ter que passar nessa residência, aí sim ele consegue registrar o título de especialista junto ao conselho.
Ou, se ele faz a especialização, não passa pela residência, mas faz uma prova de títulos e passa. Tá. Ele é especialista. Só nesses 2 casos, tá? Fora isso, você não é especialista. Então, essa é uma das grandes polêmicas dessa questão da nova resolução. Porque o médico, por exemplo, que fez pós-graduação em pneumologia, somente, ele não fez a residência. Não que seja pouco, não é em demérito a quem fez a pós-graduação, mas para fins de legislação. Ele fez apenas a pós-graduação em pneumologia, não passou pela residência, não passou pela prova de títulos, ele não é especialista. Então, como que ele deveria se identificar? O nome completo, seguido da palavra médico, o número do registro do Conselho Regional e seguido da palavra não especialista em caixa alta. Eles nunca vão botar um negócio desse. Você imagina, cara, não, faço questão que seja escrito embaixo. A televisão não vai querer. Exato. Imagina a televisão levar um cara e escrever não especialista. Não O especialista. cara muda de canal. Mesmo que ele tenha Sim. pós-doc. Quer dizer, leia uma coisa que o pessoal não faz. Mesmo que ele tenha pós-doc, se ele não passou pela prova de título, se ele não passou pela residência, ele é considerado, por Conselho Federal de Medicina, não especialista. Tá? Então, Tem que escrever em caixa alta. Exatamente. Então, especialista aqui no Brasil é quem tem o registro de qualificação de especialidade, de especialização. Na biomedicina tem, o cara se forma biomédico, quer fazer estética, curso de 360 lá, tantas horas que vai fazer, não sei o que tal, pega habilitação. Acontece muitas que o pessoal... Tem vários cursos, né, dentro da habilitação. Aí o cara faz o curso de Botox. Se no dia seguinte o cara já compra o toxina, começa a aplicar o seu... Puto que a gente tem de denúncia de parente. Sim. Que denúncia, o cachorro com a coisa torta, com os olhos caídos. Então, essa questão dos conselhos não regulamentarem, né, a especialização acaba gerando muito mais dano, né, em decorrência desse serviço, pelo Botox ou por qualquer tipo de outra aplicação. Então, a fim de diminuir essas questões de danos decorrentes do serviço de saúde, o Conselho Federal de Medicina traz taxativamente na sua resolução 2336 de 2023 que, para fins de especialista, é quem tem o RQE. Se você não tem, você não é especialista. E para ter, você precisa ter feito a especialização, passado pela residência ou feito a especialização e feito a prova de títulos. É bem direto, né? Mas tem uns casos que acontecem. Por exemplo, os médicos, o CRM, CREMESP, eles falam que o médico ele trata de doença. Trata de doença. O biomédico, farmacêutico, não sei o que, trata de não doente. Não doente. Se doente não pode tratar. Não pode tratar. Aí chega ele fala, só tratamos de doente, não cuidamos de estética. Aí, de repente, entra uma associação médica, né, de dermatologista que cuida de estética, que o próprio os médicos, eles não acreditam, não dão aquele aval para eles. Falam, não, que a gente só cuida de doença, mas então nós não reconhecemos. Então, é uma situação delicada, né? Quando fala de associação, fala de... Você cumprir na íntegra a legislação é muito delicado, é muito complicado. Tá? Deve ser uma coisa. Eu vejo uma vez uma mulher colocou legislações, isso aqui, nossa, dava um prédio de não sei quantos andares. Exatamente. Sim. Então, é difícil realmente esse cumprimento, mas deve ser feito. Porque isso, na prática, eu entendo que é uma chatice você ter que adequar tudo, você estudar tanto para depois colocar lá, não especialista em caixa alta. Mas, gente, isso é para valorização da classe. Sim. Seja a classe médica, seja a classe dos dentistas, dos fisioterapeutas, dos biólogos, dos biomédicos. Isso é para você realmente separar os profissionais que têm boas práticas pelas especialidades dos profissionais que não têm. Para defender a sociedade contra maus profissionais, Exatamente. Né? É uma forma de defesa, tanto para o paciente quanto para você mesmo, porque você vai, em tese, vender o seu produto e falar, olha, eu realmente sou especialista, eu tenho um registro de qualificação de especialista. Ah, mas o fulano não tem. Fulano não é especialista, eu sou. Então, nesse sentido, você acaba também trabalhando melhor pelo seu paciente. Ele tem mais confiança em você.
não tem jeito, né? Se te oferecem um médico especialista e um não especialista, com quem que você vai querer passar? Claro, Com um especialista, né? Para quem vai levar seu filho? Exatamente. Só que também não seria justo com esse médico que fez a pós-graduação ficar sem clientes. Nesse caso, ele tem a opção de fazer a residência ou realmente fazer a prova de título. Quem te procura mais, paciente ou médico? Ou tem um meio termo? Médico bastante para assessoria, Sim. não só médico, mas dentistas e outros profissionais, para fazer assessoria no sentido de regulamentação de todos os documentos da clínica, termo de responsabilidade, termo de consentimento, contrato de concessão de voz e imagem. Sim. Então, os médicos procuram mais nesse sentido e os pacientes com negativa de saúde e por danos decorrentes de serviço médico. Mas eu diria ali que na parte preventiva os médicos se destacam, né? Mas a maior quantidade das ações certamente são depois que já aconteceu alguma coisa que não ficou muito. Eles vão para a defesa, que já estão sendo outro, um colega seu que já está... Exatamente. Então, essa parte preventiva, assim, ainda não é muito disseminada pela classe, né? Não só do médico, mas de todos os profissionais da saúde. Quando a gente fala de direito médico, engloba todo mundo. Então, a gente vê que, na prática, o pessoal espera dar errado para procurar assessoria jurídica. Os Estados Unidos tem muito seguro-saúde. O pessoal faz seguro, né? Se acontecer uma intercorrência... No Brasil, existe a procura de... Tem o seguro-saúde também, só que o seguro-saúde, ele não te livra de toda a tipificação penal ou civil, o que seja, o que quer que seja. Mas né? o processo, sei lá, o cara te dá um dinheiro para pagar o processo, para que perdeu. Na verdade, o seguro-saúde vai te dar fundos para que você arque com uma possível indenização, no caso. Mas eu concordo contigo que o processo não é valor em si. A pessoa ser colocada na sociedade que foi condenado por uma coisa, ninguém vai. Sim. Na verdade, o processo, né, a condenação, quando chega a ser uma condenação, ela serve para a reparação da sociedade. Né? Ela serve como, aquela pena é como aprendizado e como informativo para a sociedade. Né? Você tem o direito de saber quem atua de forma correta e de quem não atua de forma correta. É lógico que existem os crimes mais graves e os de menor potencial ofensivo, né? Que seria uma descrição errada num link de Instagram ou na bio do Instagram, e um crime efetivo por omissão, imperícia, negligência, imprudência. Estupro, né? Que aconteceu em alguns casos, né? Então tem de todos os casos. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente, quando trata de direito médico, a gente tem que lembrar que também são os outros profissionais da saúde e que esses profissionais, às vezes, também sofrem abusos por parte dos pacientes. Essa semana, nós tivemos o caso de uma moça que ela foi presa por stalking, né? Ela perseguia um médico há mais de 5 anos. Você tá brincando, não soube desse caso. Né? Ela perseguia um médico há mais de 5 anos. Seguia no trânsito, ele estava assustado com ela, uma vez chegou a entrar na contramão, ela chegou a agredir a esposa dele. Então, ela criou, né, na cabeça aquele mundo platônico de relacionamento com esse médico. Parece aquele filme da Sharon Stone. Exatamente, Atração Fatal, Atração Fatal. E perseguia. E aí ela foi presa essa semana, 5 anos depois. Então, a gente tem que desmistificar essa coisa de que só paciente que tem direito e que só médico que tem dever. Não, os direitos e os deveres servem para as duas partes. Então, nesse sentido, a orientação jurídica, ela visa mesmo informar, né, e ensinar essas pessoas a assegurar os seus direitos e também cumprir direitinho ali todos os seus deveres. E você é uma enciclopédia. Essa mulher não conhece tudo, cara. Uma enciclopédia. Nossa, dá para ficar falando contigo aqui horas e horas e horas e horas e horas. Gente, vamos fazer um ao vivo um dia para abrir as coisas para o pessoal aqui. Topa? Topo, claro. Vamos fazer um ao vivo aqui para atender mesmo o pessoal, escrever, os questionamentos. Nossa, você tá uma enciclopédia, mulher. Você deve ler 24 horas por dia e de noite também. Bondade sua. Mas a gente acaba estudando um pouquinho mais quando a gente gosta, né, do tema. Então... Gosta, e é obrigatório, acho, né? Que você não pode falar que não, eu desconheço isso. Não pode. Você tem que conhecer mesmo da coisa, conhecer a fundo, né, da coisa. Puxa, você tem que agradecer. Imagina, eu que agradeço. Você é um espetáculo. Gente, isso daqui é o podcast do Dr. Bactéria aqui, sempre trazendo pessoas como essa maravilhosa aqui, né? Que veio trazer muita coisa pra gente, muita coisa, muito conhecimento,
ver que o direito não é o direito só de um, o direito é de quem tem direito. Exatamente, o Quem direito tem é para direito. todos e a legislação assegura que todos nós tenhamos os nossos direitos preservados e cumpridos. Como o Paulo falou, muitas vezes, é uma coisa que pode parecer, muitas vezes não é, né? Exato. Por isso que tem que ser a fundo da coisa, por isso que existe lei, senão estaria uma bagunça, né? Seria uma coisa. Tá? Não tenha Michele, dúvida. você é maravilhosa. Você Obrigada, é maravilhosa. doutor. Putz, foi um prazer muito grande, foi um orgulho para mim ter você aqui. Tá? Vamos levar, concretizar essa live para responder perguntas mesmo. Claro. Abrir perguntas para o pessoal fazer perguntas, que acho que tem pessoas que não têm nem chance, nem sabe aonde procurar. Sim. E ia estar aqui uma enciclopédia, gente. Eu vou dar de Obrigada. presente para vocês daqui. Tá? Obrigado, querido. Agradeço. Olha, não esqueça de seguir a gente, toca no sininho, faz tudo isso daqui. Se não mandar a Michele atrás de vocês. Aqui, tá? A Michele já viu que ela é brava, tá? Então, não, ela é brava, ela é justa. Justa, né? A gente tenta. Então, muito obrigado por ter vindo. Gente, olha, sigam a gente aqui. Tá? Mais um episódio aqui do podcast Doutor Bactéria. E hoje, nossa, aprendi demais hoje. Aprendi muita coisa assim com uma pessoa maravilhosa que tem muita coisa para falar assim. E se tiverem dúvidas no Instagram... Me fale então, isso que eu queria saber. Como é que as pessoas chegam até você? O meu Instagram é @mi_Werneck. Vamos repetir. @mi_Werneck. Mi_Werneck. Isso, mi_Werneck. _Werneck. Tá. Na dúvida, tá aqui embaixo. Acabou. Eu, na medida do possível, só por lá respondo os questionamentos. Tem outro modo de te encontrar ou só pelo Instagram? A pessoa não tem Instagram, vai. Pelo Instagram, na verdade. Tem que ser pelo Instagram. Tem que ser pelo Instagram. Na verdade, social. eu acabei juntando todas as minhas redes só no Instagram para conseguir realmente cuidar e passar um conteúdo de qualidade, então não conseguia fazer com outras redes. Mas se você não tem alguma dúvida de mexer, você sempre tem alguém que você conhece que sabe mexer. Sempre manda um tem. recadinho para ela, não sei o que ela vai te ajudar, a gente. É difícil hoje alguém da área de saúde que não sabe mexer, né, em rede social. Ah, sim. A própria prática da profissão faz com que você aprenda, né? Sim. Todo dia é um sistema novo nos hospitais, então você tem que realmente aprender e acaba tendo destreza em relação a isso. Bom, eu já tenho uma advogada. Tá ali, a minha advogada particular aqui, tá? Talvez sobre espacinho para vocês. Eu não sei, eu vou falar com ela, tá? Obrigado então, doutor. querida. Olha, Obrigada a todos. Um beijo para vocês. Obrigada. Maravilhoso, tá? Tchau, gente. Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau.